Osmar, Luana, quem mais? Enfim, ao Brasil inteiro que está hoje aqui para a gente fazer esse encontro super importante, um encontro que promete muitas emoções. Vamos revisar alguns conteúdos, esclarecer algumas dúvidas e, claro, trocarmos algumas ideias que se farão importantes em direção à nossa preparação, tá? Eu gosto muito desses momentos de revisão porque eles costumam servir para dar uma atualizada na nossa cabeça, colocar as ideias em ordem e, principalmente, pescar aquele aluno que está se sentindo meio por fora, que se perdeu um pouco no personagem, e eu acho que dá uma zerada na cabeça e faz as coisas funcionarem melhor. A partir da semana que vem, a gente volta ao ritmo normal com a matéria regular do ProEnem. Tudo bem? Tudo certo? Quem ainda não se sentou, por favor, queira ter a delicadeza de puxar um banco, se sentar, porque hoje nós vamos mergulhar no maravilhoso mundo das redações. Assim como os demais professores estão fazendo, eu também vou trabalhar com exercícios. Mas é óbvio que não caberia aqui um exercício de escrita por motivos bastante claros, né? Eu não tenho como escrever uma redação aqui, nem posso pedir para você escrever para que eu corrija. Então eu criei alguns exercícios e esses exercícios, eles vão desenvolver ali algumas competências que eu considero importantes para vocês. Sim, eu estou de óculos porque estou sem lentes de contato e não quis passar pelo mesmo aperto pelo qual passei na semana passada. Correto? Exercício número 1. Avalie a qualidade argumentativa do parágrafo abaixo, feito para o seguinte tema: os problemas hídricos vivenciados pelo Brasil atual. A questão hídrica de distribuição, portanto, de água, naturalmente, é uma questão que volta e meia aparece como um possível tema do Enem. Desde 1998 dizem que vai cair, então vamos fazer a nossa parte aqui falando um pouquinho sobre o parágrafo. O que o exercício quer de você é que você avalie a qualidade deste parágrafo. Se a ideia é avaliar a qualidade do parágrafo, a gente tem que chegar à conclusão se ele está bom, se ele está ruim e por que ele está bom ou por que ele está ruim, certo? Diretor, eu vou pedir para você tirar a tarjazinha só para a resolução desse exercício, porque eu vou colocar algumas coisas aqui embaixo e pode ser que a tarja acabe roubando um pouco a atenção do aluno, certo? Vamos começar então a nossa conversa, vou fazer a leitura do parágrafo e logo depois a gente troca uma ideia para avaliarmos se ele rola e não rola e por quê. Em janeiro de 2020, parte da população carioca recebeu na torneira de suas casas uma água diferente, com cheiro, com sabor e com um aspecto turvo. A SEDAI, para quem não sabe, a SEDAI é a companhia que distribui água aqui no Rio de Janeiro, tá? A SEDAI, por sua vez, informou inicialmente que a água está com boa qualidade para o consumo e que a população não deveria se preocupar. Imagina, né, a água saindo com cheiro e escura, como eu não poderia me preocupar. A sociedade diz o contrário e afirma que o líquido tem causado problemas de saúde. O governador do Rio, o Wilson Witzel, isso o governador à época, né, porque atualmente já não é mais este governador, é o governador Cláudio Castro. O governador do Rio afirmou que em breve o problema será resolvido. Os lugares que vendem água aumentaram os preços das garrafas, que agora custam bem mais do que antes. Pessoal, quero perguntar a vocês. Vamos imaginar que esse aqui seria, sei lá, um D1, tá? Um primeiro parágrafo de desenvolvimento. Considerando que esse aqui seria um D1, você acha que é um parágrafo que passaria ileso na faca do Enem ou é um parágrafo que sofreria algum tipo de desconto, né? O que levaria ao desconto desse parágrafo? É um parágrafo que fala sobre a questão hídrica, é verdade, né? Afinal de contas está falando sobre um problema pelo qual o Rio de Janeiro passou em 2020, eu sou carioca, vivenciei esse problema, e se há outros cariocas aqui
devem se lembrar disso também, né? Nós tivemos aí uma crise, a água veio com uma qualidade péssima, a gente teve que ficar comprando água mineral, porque a água que vinha das bicas era uma água realmente que de potável não tinha nada, uma água que estava causando ali alguns malefícios para a população. A gente teve um quadro amplo de desinteria, muita gente procurando os postos de saúde com muita evacuação, com quadros de diarreia e outras complicações de saúde. Eu gostaria de saber de vocês, e isso porque alguns já estão dizendo aqui no chat, a Miriam, a Aline, comenta um pouco sobre o fato de que sofreria danos e descontos no Enem. O Vitão, não só Vitão, né? Ele é o Vitão 1000 Grau, eu não faço ideia do que o 1000 Grau significa, mas deve significar alguma coisa boa, né? Imagino, senão ele teria colocado no próprio nome. O Vitão 1000 Grau diz que ele está muito expositivo. E é verdade, se a gente vier marcando frase a frase, a gente vai perceber claramente que o aluno parece não distinguir muito bem o que é a expositividade do que é a argumentação. Quando eu vou marcando de frase a frase, veja, a primeira frase, que está em vermelho, ela é uma constatação. Isso de fato aconteceu, não é um ponto sobre o qual eu possa me debruçar para dizer que alguém pensaria diferente. Isso é um fato, isso não é uma opinião. E a sabedoria popular nos diz que contra fatos não há opinião, né? Então isso não é uma frase interessante para o parágrafo. Depois ele coloca mais uma frase, diz que a SEDAI informou que não havia problema nenhum envolvendo a água. Isso de fato aconteceu. A SEDAI foi até os veículos de imprensa para dizer, ó, gente, tá tudo certo, viu? Essa água com cheiro de podre tá perfeita, podem tomá-la que nada vai acontecer. Isso também é um fato. Depois ele traz mais um fato. Quando ele menciona que a água estava causando problemas, isso é factual. E por fim, ele diz que o Witzel afirmou que o problema seria resolvido. Realmente, o governador do estado do Rio afirmou que seria resolvido, e depois ele diz que os lugares passaram a vender a água a um preço mais elevado. Claro, né? A belíssima lógica da oferta e da procura. Se há mais pessoas procurando garrafas de água mineral, era de se imaginar que os comerciantes aumentariam o valor dessas águas justamente para poderem alargar o seu lucro, né? O que se conhece a partir dos estudos lá de Marx, que tem um pouquinho a ver com mais-valia, tem uma relação ali com essas questões. Bom, então a gente percebe que do começo ao fim, o aluno parece estar mais preocupado em me contar o que aconteceu no Rio de Janeiro em janeiro de 2020 do que propriamente desenvolver uma argumentação em relação a isso. Esse é um texto expositivo e muito restrito. Restrito porque ele parece estar falando muito mais sobre Rio de Janeiro do que sobre Brasil de uma maneira geral, não é? A Tawane comenta que ele não tem tese. Bom, não deveria mesmo ter uma tese. Tawane, nós estamos falando de um parágrafo de desenvolvimento. Parágrafo de desenvolvimento, de fato, não tem tese. Estranho seria se ele tivesse uma tese, aí eu ficaria preocupado, tá? Mas tese não está na nossa conversa. Portanto, essa sensação que vocês têm de que é um texto que parece muito mais uma notícia de jornal, é uma impressão completamente legítima. Falta a esse parágrafo marcas de opinião, marcas que consigam deflagrar, evidenciar a maneira como o argumentador pensa sobre o que está escrevendo. É um parágrafo fadado ao fracasso. Infelizmente, o aluno não percebeu esse detalhe, que parece até ser um detalhe desimportante, mas é nos pequenos frascos que estão os melhores perfumes. Guarda esta frase para a sua vida. Eu tenho uma versão alternativa deste parágrafo, que, se não é perfeito, pelo menos é melhor. Certo? Não é nada, um palmito na salada. Quer dizer, antes um parágrafo que não é perfeito, mas argumenta, do que um parágrafo que é até bem escrito, mas que não argumenta em nada. Então é melhor cometer certos deslizes de argumentação, mas fazer uma argumentação, do que não cometer deslize nenhum e escrever um texto altamente expositivo.
tá? Gente, quem está se confundindo aí com introdução está se perdendo. Eu comentei logo de início que a gente deveria imaginar que esse é um parágrafo de argumentação, tá? Então, pelo amor de Deus. Nani, Deus queira que o dono dessa redação não esteja na aula. Eu jamais colocaria uma redação expondo um aluno aqui do próprio ProEnem, né? Essa redação ela foi feita por um aluno meu em 2020, de longe, justamente para que nós não criássemos situações constrangedoras ou situações antiéticas, né? O meu compromisso aqui, é claro, é com a ética profissional. Vamos lá. O caso da água do Rio de Janeiro, nas primeiras semanas de 2020, expôs um descaso alarmante. A população carioca, sobretudo a mais carente, vem sofrendo com a irresponsabilidade da SEDAI, que parece não entender o mal que adoeceu os cariocas. Isso é resultado da precarização dos sistemas públicos e da falta de responsabilidade do Estado, que muitas vezes age de maneira omissa, negligente e descompromissada, tá? Cadê? Tal situação criminosa certamente mudará quando houver planos estratégicos e inteligentes de distribuição de água. Bom, esse parágrafo ele tá perfeito? Não, ele apresenta alguns probleminhas. Eu não quero me concentrar nos problemas que esse parágrafo apresenta. Eu quero me concentrar no fato de que este parágrafo, diferentemente do anterior, ele está argumentando pelo menos, né? A gente consegue identificar aqui marcas que vão evidenciando a maneira como esse argumentador argumenta. Vamos começar? Ó, aqui, ó. Descaso alarmante, sobretudo a mais carente, sofrendo, irresponsabilidade, parece, mal, adoeceu, precarização, falta, omissa, negligente, descompromissada, criminosa, certamente, e estratégicos e inteligentes. Então nós temos várias marcas opinativas. Aqui nós estamos falando de um texto que pelo menos argumenta em torno de alguma ideia. Reparem que o texto ele está cravejado de marcas opinativas. Não precisa, o seu parágrafo não precisa apresentar tantas marcas de opinião, mas é o uso do aluno, né? Eu peguei um exemplo que coloca bastantes marcas, veja que eu disse bastantes marcas, justamente para facilitar a visualização aqui, tá? E há sempre o aluno que me pergunta nas mentorias: ó meu Deus, ó céus, ó vida, professor, como eu faço para tornar o meu texto mais argumentativo? Normalmente, você pode optar pelos adjetivos, ó, adjetivos, pelos verbos ou pelos advérbios também. Acontece muitas vezes. Às vezes até os substantivos. Vamos de novo, ó, adjetivos, verbos, advérbios ou substantivos. Aí eu marquei aqui, ó, em azul é o substantivo, em laranja é o verbo, em roxo é o advérbio e verde é o adjetivo. Eu confundi aqui, né? Fiz uma loucura. Substantivo, aquele, né? Perdeu a classe gramatical. Substantivo, verbo, advérbio e adjetivo. Consertei o meu erro, eu tinha invertido as coisas, tá? Eu coloquei em cores diferentes para vocês perceberem que várias classes gramaticais podem atuar como marcas opinativas. É claro que o carro-chefe, tá? O protagonista da parada é o que está em verde. Tá? O adjetivo é o bam. O adjetivo é o que dá o crème de la crème da coisa. Agora, o advérbio, o verbo e o substantivo, eles podem atuar fazendo a contenção como coadjuvante, mas de fato é o adjetivo que vem trazendo uma carga argumentativa bastante forte aos parágrafos. E
Para quem me pede, porque me pedem isso o tempo inteiro, David não tomou coca com café. Eu não faço ideia do que isso significa. Espero que não seja uma crítica. Quem me pede sempre, David, me diz aí algumas marcas opinativas e pipipi, popopô. Bom, quem tiver o print como tecla do seu teclado, faz favor marcar aí, tá? Ó, eu coloco aqui algumas marcas opinativas. Primeiro, substantivos negativos. Depois, substantivos positivos. Tá vendo? Reparem que eu coloco potencialmente positivos e potencialmente negativos. E por que potencialmente? Porque eu sei lá onde você vai usar essas palavras. Pode ser que uma palavra potencialmente negativa, em um determinado contexto, seja aplicada de forma positiva. Aí vai depender um pouco do contexto envolvido. Por isso que eu uso potencialmente negativos, potencialmente positivos, tá? Vou ficar aqui bem de cantinho para você poder ir de print. Já printou? 3, 2, 1... Vou passar para o próximo. Agora, verbos potencialmente negativos, potencialmente positivos. Gente, eu não vou ficar aqui lendo cada verbo. Não faz nenhum sentido. Isso é para você guardar e utilizar como fonte de consulta, né? Quando você estiver escrevendo sua redação, estiver carente de palavras, sua boca estiver seca, eu lhe ofereço o líquido do saber para que o seu corpo possa se hidratar de tamanha intelectualidade, certo? Vou jogar para o próximo slide. Advérbios potencialmente negativos, potencialmente positivos. Eu fiz questão de colocar principalmente os advérbios de modo. Os advérbios de modo são esses advérbios que finalizam com mente, tá vendo? Tanto é que todos eles finalizam com mente. Para encerrar o nosso papo, vamos para o nosso carro-chefe. Os potencialmente negativos adjetivos e os potencialmente positivos adjetivos também, tá? Vamos lá? Printem aqui por gentileza, guardem, escrevam na agenda, coloquem no quadro de cortiça, anotem num post-it, tatuem em lugares de fácil acesso, tatuem no antebraço, tatuem na virilha, tatuem no cóccix, tatuem na nuca, tatuem para que isso possa estar de fato no dia da prova. É claro que à medida que você vai utilizando essas palavras vão fazendo parte do seu vocabulário e aí você não precisa mais consultá-las. Você vai naturalmente, as palavras vão submergindo das catacumbas da sua mente e você vai passar a proferi-las sem qualquer tipo de esforço. É assim que funciona com quem lê muito. Quem lê muito tem muito vocabulário, mas ninguém fica decorando. As palavras vêm vindo, sabe? Elas vão surgindo como fênix, elas vão ressurgindo das cinzas e alçando um voo em direção à sua redação. Tudo bem? Posso seguir o baile? Vamos para o exercício número 2? Bom, antes de começar o exercício número 2, eu quero perguntar se ficou alguma coisa nebulosa, turva, confusa, etérea, inebriante. Eu quero esclarecer quaisquer pontos que eventualmente tenham ficado pairando sob a sombra do seu guarda-sol. Corrobora é confirma, não é? É. Posso seguir para o exercício número 2? Vocês me dão esse aval? Quando eu li... Bom, vou seguir. Jogo dos 5 erros. Amo, amo, amo. Encontre os 5 erros de coesão presentes no parágrafo abaixo. Então, nós estamos na competência 4. Competência responsável pela avaliação da coesão textual. Certo? Eu vou fazer a leitura
e depois eu vou dar o start e aí você coloca aqui no chat. Eu vou pedir só para você respeitar o final do parágrafo, porque vocês saem produzindo as respostas igual uma topeira atômica antes de eu terminar a leitura. Então, eu vou ler o parágrafo, eu vou dizer, gente, começou! Aí sim, você joga a resposta aqui para mim, tá? O tema é influência dos meios de comunicação na vida dos brasileiros. Em que medida telefone, computador, rádio, revista, enfim, de que maneira esses meios de comunicação afetam a vida do brasileiro. E olha que o brasileiro é um profundo consumidor de televisão, né? Vamos lá. Além disso, ocorre uma massificação de comportamento pela ação dos meios de comunicação. No século passado, o sociólogo McLuhan criou a expressão aldeia global para caracterizar o mundo após a invenção da televisão, que a partir da ação de conteúdos em escala global seria marcado por comportamentos muito semelhantes. Entretanto, para os brasileiros, a influência da TV e de outras tecnologias criou justamente este efeito nos brasileiros. Hoje, temos padrões demarcados em músicas, vestuários, alimentos e ideologias, resultado de uma transmissão televisiva que chega a lugares remotos e transmite valores padronizados a partir de propagandas que invadem as casas a partir de uma linguagem profundamente persuasiva e sedutora. Por conta disto, a Aldeia Brasil corre o risco de perder sua enorme variabilidade cultural. Vamos nos concentrar na questão coesiva. Ai, David, eu não gostei do repertório. Arrasta para cima. Ah, David, eu não entendi a ideia. Arrasta para cima. Eu quero coesão. Vamos começar? De cima para baixo. Qual é o primeiro problema coesivo que a gente tem aqui? São 5. Qual é o primeiro problema? Alguém consegue me ajudar? Eu quero o primeiro. De cima para baixo, o primeiro. Alguém? Diego Reis, só eu que não achei nada? Olha, tomara, né? Porque se ninguém achou nada, eu começo a me preocupar. A Gisele diz, esse entretanto tá errado não? A pergunta que fica é, mas o entretanto é o primeiro problema? Porque eu quero o primeiro problema. Ó, o primeiro problema que a gente tem aqui é, de fato, o entretanto. Este entretanto não está marcando uma relação de adversidade, gente. Entretanto, é uma conjunção adversativa que exerce a função de conectivo, muitas vezes, não é isso? Então, um entretanto, ele precisa criar uma noção de choque. Ele precisa criar alguma noção de coisa que conflita. Não faz sentido, por exemplo, eu dizer, peguei chuva, entretanto, me molhei. Faz algum sentido eu falar peguei chuva, entretanto me molhei? Ora, não faz nenhum sentido. Se você pega chuva, o efeito esperado é que você se molhe. Portanto, não há nenhuma noção adversativa nesse caso, né? Comi muito, entretanto, me senti satisfeito. Ué, você comeu muito, entretanto, se sentiu satisfeito? Quando se come muito, o efeito esperado é a satisfação. Portanto, o entretanto, novamente, não faz sentido aqui. Entretanto, é igual a porém, que é igual a todavia, que é igual a mais, que é igual a contudo. E, gente, um detalhe importante. Diretor, joga aqui pra mim, por favor, no quadro. Contudo não é com tudo, certo? Ah, David, para, mas ninguém escreve assim. Se eu estou lhe dizendo, é porque eu já vi isso acontecer em algum lugar, tá? Contudo, é tudo junto, tá? Eu acho que quem escreve contudo separado acha que a gente está falando com tudo o que foi escrito. Não, é contudo uma noção adversativa. Então, aqui, infelizmente, o entretanto marca um problema. Esse aluno, tô voltando aqui, esse aluno já não vai tirar 200 na competência 4, tá? Porque um erro na competência 4 já é suficiente para o desconto. Infelizmente, não está rolando, ok? Outro problema aqui, gente, é o pronome este, ó.
A influência da TV e de outras tecnologias criou justamente este efeito. Aqui, o que está acontecendo é o que a gente chama de anáfora. A anáfora, ela é um movimento coesivo que se reporta ao que foi dito anteriormente. Quando você estiver fazendo um movimento referencial para trás, este que eu já falei, não se usa o ST, se usa o SS, ok? Esse efeito. Então, esse é o segundo problema. Comentei sobre o efeito, depois quero me referir a este efeito antes mencionado, eu uso os dois S's e não o ST. Tudo bem? O que mais que a gente tem de problema? A gente tem brasileiros, que está muito próximo ali, ó. Para os brasileiros, pipipi, popopô, pipipi, popopô, este efeito nos brasileiros dá um incômodo leve no ouvido, mais incomoda, vale a pena um cuidado ali mais rigoroso com a seleção vocabular. Já estamos em 1 problema, 2 problemas, 3 problemas. Qual é o quarto problema? Cadê, hein? Aqui, ó. A partir. Tá vendo aqui, ó? Repetição do a partir. Deixa eu tirar, ó. A partir, a partir, a partir, a partir. Novamente, um incômodo auditivo pela repetição tão próxima da expressão a partir. Temos 1 problema, 2, 3, 4, falta 1. Eu marquei aqui o disto, ó. Veja, por conta disto, não. Por conta disso. Gente, o ST, vamos falar a real aqui, o ST quase nunca vai aparecer na redação. Assim. É 99% de chance do SS e 1% vagabundo, né? Como diria o Wesley Safadão. É 1% do ST, tá? Então, assim, na dúvida, você vai optar pelo que cai 99% ou pelo que cai 1%. Na dúvida, você vai optar por 99% e não pelo 1%, que você não é doido nem é nada, tá bom? Então, esses são os 5 problemas apresentados por este camarada nesse parágrafo, ok? Gabriel, professor, como posso colocar mais autoria no meu texto? Amado, acabamos de passar, queridos, tá perdido. Cara, eu acabei de te mostrar vários slides com marcas de autoria. A ideia é que você pegue essas palavras e aplique no seu parágrafo. Atenção, viu? Aquelas palavras que eu coloquei, os verbos, os substantivos, os adjetivos e os advérbios, servem justamente para você poder colocar mais autoria. Beleza, Gabriel? Vamos lá. Maria Clara Dias. Marcas opinativas são a mesma coisa que... Renan, baixa para mim um pouquinho aqui. Marcas opinativas são a mesma coisa que marcas de autoria? Sim, gente, são a mesma coisa, tá? É o mesmo que trocar 6 por meia dúzia. Dá no mesmo. Temos mais alguma pergunta? Faltou o espaço antes do além disso, David. O espaço antes do além disso. Ah, tá. O espaçamento do início do parágrafo. Eita, meu Deus, estou derrubando tudo aqui. O espaçamento, né? Não tem... Mas aí foi uma questão de formatação, tá? Ou... Perdi o nome da pessoa. Ou pessoa que falou comigo? Cadê? Deixa eu chamar a pessoa pelo nome. Sobe um pouquinho, Renan. Um pouquinho mais. Ih, perdi. Perdi. Bom, alguém falou que faltava o espaçamento de parágrafo. De fato, falta o espaçamento de parágrafo. Mas aqui, pessoal, não foi um problema do aluno, tá? Foi um problema na formatação do slide, que acabou formatando desse jeito e ficou esse grande blocão justificado, né? O problema não foi o aluno não, tá? Perdão a pessoa que eu perdi, é porque subiu o nome. Aí eu acabei não achando mais a autoria da pergunta. Ah, Aline Almeida. Tá, Aline? A questão aqui não está com o aluno, tá realmente com o PPT, com o PowerPoint, que acabou puxando o texto para o lado e aí ficou nesse formato. Eu ouvi um amém. Posso seguir o baile para o exercício número 3? Posso. Vou seguir. O temos não é um problema? Gente, a gente vem falando sobre isso já tem um tempo aqui nas minhas aulas, hein? Inclusive na própria mentoria eu já falei sobre isso algumas vezes. A utilização da primeira pessoa do plural não é um problema.
Eu, tu, ele, nós, vós, eles. A utilização do nós, podemos, cantamos, fazemos, julgamos, acreditamos, não é problemático, ela é possível. Então, paremos de procurar chifre na cabeça de cavalo, tudo bem? Além disso, a questão da primeira pessoa do plural não é uma questão de coesão, é uma questão de competência 1, portanto, está fora do escopo da nossa análise. Adoro falar isso. Está fora do escopo da nossa análise. Sempre que alguém te fizer uma pergunta e não tiver a ver com o negócio, você fala assim, tá fora do escopo dessa conversa. É um jeito de você sair elegantemente e dizer para a pessoa que não tem nada a ver. Mas, de toda forma, como professor, a Aline responde sua dúvida, tá? É a Aline que perguntou? Não, a Késia. Késia responde sua dúvida. O temos não é um problema, ok? Está fora do escopo da nossa conversa. Gostaram? Eu aprendi isso com uma professora da faculdade que eu detestava. Espero que vocês não me detestem. Explique o papel do consumismo na economia mundial e no cotidiano do homem contemporâneo. Primeira coisa, o que o consumismo tem a ver com o cotidiano do homem contemporâneo? Beleza. Depois, aponte possíveis problemas e benefícios do consumismo. Comente também sobre estratégias usadas para que a população consuma cada vez mais. Bom, vamos lá. Eu vou baixar um pouquinho o meu tom de voz, porque eu esqueci de pegar água e eu tô praticamente arrancando a minha traqueia com a própria mão, tá? Eu quero terminar ainda tendo a faculdade da fala, então eu vou reduzir um pouquinho para conseguir terminar a aula de modo saudável. O que o enunciado pede pra gente é explicar o papel do consumismo. O que é o consumismo? O consumismo, ele é uma prática de consumo excessivo de bens normalmente supérfluos, né? Veja que eu disse superfluos, eu não disse superfluos. Normalmente os alunos escrevem supérfluos na redação, tá? Isso é o consumismo. Qual é um problema do consumismo? Bom, o consumismo ele tende a criar um volume muito grande de lixo, sobretudo de lixo eletrônico, TV, computador, bateria, celular, né? Há um desperdício muito grande, principalmente se for o consumismo de alimentação. Então a gente tem um desperdício de alimentos muito grande, principalmente no Brasil, em que há uma cultura da comida farta, né? Em que há a cultura de se ter na mesa mais do que se vai comer. Pode causar também um endividamento, porque afinal de contas, se você faz compras e não consegue arcar com essas despesas, tende a ter o que a gente chama de nome sujo, quando o nome da pessoa vai para o SPC ou Serasa. A alienação, óbvio, porque uma pessoa que compra desmedidamente coisas de que não precisa é uma pessoa que está vivendo um contexto alienado, né? Ela está comprando não como uma vontade orgânica do seu corpo, mas como resposta automática a influências a que ela é submetida. E nos piores casos, a dependência, né? Há pessoas que a gente chama de oneomaníacas. Conhecem esse termo? Oneomania diz respeito à dependência do consumo. Ainda não é um problema, perdão, ainda não é um problema reconhecido pela Organização Mundial da Saúde, quer dizer, ainda não é uma patologia classificada, mas nada impede que no futuro esse consumismo ele esteja num nível tão alarmante e intenso que esse consumismo possa desencadear questões psíquicas, né? Crises de ansiedade, sensação de frustração muito intensa. E não é exagero não, viu, gente? Muita coisa que hoje a OMS não reconhece como doença pode se tornar doença no futuro. Assim como muitas coisas que a OMS reconhece hoje como doença não eram reconhecidas num passado como um problema. Então, as coisas vão se atualizando, né? A pergunta que o Thiago me faz é: o que é supérfluos, David? Supérfluos dizem respeito a produtos
cuja utilidade ela é bastante questionável. Né? O que não é supérfluo? Aquilo que é fundamental à vida. Né? O que é supérfluo? Aquilo que tem um grau de futilidade muito alto, muito grande. Beleza? Quais são os benefícios? Bom, o consumismo, ele abre muitos negócios, né? Então, para uma classe conhecida como burguesia, que vai utilizar do comércio como fonte de renda, vai se privilegiar, porque se tem gente comprando, tem gente vendendo, não é isso? Gera emprego, é verdade, porque quanto mais comércio você cria, há uma tendência de que se desenvolva novos postos de trabalho e renda. Claro, renda para quem, não é mesmo? Não é renda para quem está gastando desmedidamente. Mas existem setores sociais que vão lucrar com esse consumismo. Não é? Além do que, à medida que o consumismo ele vai se intensificando, os produtos vão sendo comprados. E à medida que dinheiro vai circulando, impostos vão sendo agregados, né? Então a gente tem a circulação de um maior dinheiro aí, o que a gente chama de aquecimento econômico em alguns casos, né? Qual é a principal estratégia do consumismo? A associação entre consumo e felicidade, né? Muitos comerciais associam falsamente a ideia de que ao comprar você estará mais feliz. Eu coloco inclusive aqui, ó, algumas fotos, tá vendo? Propaganda da Coca-Cola, Que Bom, Habib's, Doriana, o Baú, Marilã e outras coisas. E o contexto da felicidade, ele vem sempre sendo recuperado. Olha aqui, ó. Feliz, 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 feliz. Aí você pode pensar, David, mas ninguém é estúpido a ponto de achar que vai abrir uma margarina e vai ficar mais feliz, né? Vai se materializar um labrador na minha casa, um gramado verde, um suco de laranja belíssimo. Não, isso não vai acontecer. Mas não é só sobre o quanto essas propagandas atuam no nível da consciência. O mais importante é o quanto essas propagandas, elas atuam, inclusive, no nível da inconsciência, né? O quanto você olha para um comercial e você compra aquela ideia nas sutilezas. Os comerciais de banco são muito, como dizer, especialistas nisso, né? Você vê um comercial de um banco, você fica, gente, estou emocionado, que coisa linda, parece que eu estou vendo um filme. Aquela fotografia solar, crianças sempre muito felizes, lares sempre muito sorridentes, com as famílias sempre muito para cima, aquele clima de muito alto astral. Você está falando de banco, né? Bancos que são responsáveis por causar um estresse, uma chateação absoluta nos seus clientes. Então tem muito a ver com a energia construída, mas essa energia ela é construída nos detalhes, na cor, fotografia, música, na ideia, no artista utilizado. Tudo isso vai criando toda uma aura de felicidade envolvida, né? Além disso, perdão, gente. Além disso, alguns comerciais usam a lógica do ridículo ou do cômico para cativarem os seus clientes. Como exemplo aqui, eu coloco o comercial da Dolly, que para muitos alunos é um comercial tosco, é um comercial que merece risada, né? É um comercial que cativa a chacota. Mas, na verdade, muitas marcas utilizam do tosco para justamente ganharem a adesão do público. Você pode nunca ter comprado o Guaraná Dolly, mas você sabe que o Dolly existe. Talvez se o comercial da Dolly não fosse tão tosco, né, tão doméstico, você jamais saberia da existência do refrigerante. Então, muitas vezes o tosco, aquilo que é risível, também pode ser motivo de identidade da marca. David, eu não faço ideia do que você está dizendo, nunca vi o comercial da Dolly, então vale a pena ir ao YouTube ao final da aula e pesquisar o comercial da Dolly para você conhecer. O que mais?
A intensidade da linguagem conativa também é um recurso. Propaganda do batom é um clássico dos anos 90. Não tem aqui ninguém dos anos 90, eu imagino, mas se tiver, vai se lembrar do quão popular foi a propaganda do batom. Compre, adquira, ligue, faça, né? Sempre com verbos bem fortes, imperativos, que vão dando ordem. Ligue já, faça sua compra, retire seu produto, compre. Esses verbos pertencem ao que a gente chama de função conativa da língua, que é um conteúdo, inclusive, muito abordado nas questões objetivas do Enem, né? Gente, vai anotando isso, tá? Se você não conhece o comercial, ver comercial do batom, ver comercial da Dolly. E por último, o produto como fonte de prazer. Então, muitos comerciais associam o produto a ter prazer, né? A sentir prazer. Na década de 90, saiu um comercial super polêmico hoje em dia, conhecido como o comercial Love Chu. Chu, vocês conhecem, Xuxa, né? A rainha dos baixinhos que protagonizou esse comercial. Eu não vou passar esse comercial aqui, até porque a gente não tem tempo para fazê-lo, mas ele é um comercial que, na época, associava a obtenção da sandália com o prazer orgástico, né? Crianças manuseavam a sandália e, ao mesmo tempo, simulavam um orgasmo durante a aquisição desta sandália. E você vai reconhecer esse orgasmo se você assistir essa propaganda. Está no YouTube, ela é fácil de ser achada, tá? Hoje, obviamente, jamais seria admitido uma propaganda como essa. Nós estamos falando de uma outra época em que havia muito mais flexibilidade em relação à aquisição desses produtos. David, não estou entendendo nada. O que isso tem a ver com o Enem? Tem tudo a ver com o Enem, cara. O Enem já falou sobre publicidade infantil, lembra? O Enem já falou sobre publicidade infantil. Isso aqui seria um prato cheio para o aluno usar na redação e mostrar como, muitas vezes, são usadas técnicas muito questionáveis para se convencer uma criança a comprar alguma coisa, tá? Então fica aí como dever de casa assistir ao comercial da sandália Love Chu. Semana que vem, vocês me contam se gostaram, se não gostaram, se fez sentido ou não, tá? Gente, eu acho que já acabou, não é isso, diretor? 6h15. Bom, não sei pra vocês, mas pra mim voou. Eu poderia ficar ainda aqui algumas semanas. Provavelmente você não aguentaria, né? E imploraria para que eu fosse embora. A vida é feita de momentos. As coisas demoram o tempo suficiente para se tornarem inesquecíveis, não é assim? Esse era o subnick do meu MSN. Então tá bom? Ah, então tá, né? Então tá. Eu vou indo embora, segunda-feira, 9h15 da noite, mentoria de redação, quarta-feira, 5h30, ao vivo no YouTube. Estamos juntos e misturados, como de costume. Beleza? Um beijo no seu coração, foi bom estar com vocês e brincar com vocês. Semana que vem tem mais, boas redações e uma boa preparação. Beleza? Tchau, tchau e até semana que vem. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assinem proenem.com.br.